Como é que é mesmo esse negócio de vírus de RNA positivo, vírus de RNA negativo? Meu Deus do céu, depois desse rolê de pandemia, o vírus da Covid-19 é o que mesmo? É positivo? É negativo? É de DNA? É de RNA? E o da gripe? E o ebola? Meu Deus, o que que você tem que saber, afinal de contas, sobre esse rolê de vírus de RNA, senso positivo e senso negativo? Para a UERJ, para específica da UERJ, agora em dezembro, esse ano, daqui a pouco. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar absolutamente tudo que pode cair sobre esse assunto na prova discursiva da UERJ. Fala, galera! Eu sou a Carol Braga, professora de Biologia do Foco Medicina Vestibular, o time que mais aprova em medicina na UERJ. 145 calouros da medicina UERJ nos últimos 9 anos foram alunos que, assim como você, aprenderam com a gente como mandar muito bem, quiçá gabaritar as provas discursivas da UERJ. É por isso que reestreou essa nova temporada do Foco na UERJ aqui no canal do Foco, no YouTube, toda quarta, quinta e sexta, às 18 horas, um novo episódio de Biologia, Química e Redação. A gente entregando creme de la creme do que você precisa para arrebentar nas discursivas da UERJ. Bom, para nossa aula de hoje, eu trouxe uma questão lá do vestibular UERJ 2012. Nossa, Carol, para que você trouxe essa questão velha? Contexto, gente. Essa questão de 2012, ela falou sobre um vírus que lá em 2009 tinha causado uma pandemia chamada de gripe suína. Não coincidentemente, uma década depois, estávamos nós totalmente imersos numa nova pandemia, respiratória inclusive. Só que ao invés de ser causada pelo influenza, foi causada por um coronavírus. Vivemos a Covid-19. Então, essa questão é muito mais atual do que você imagina. E eu vou conseguir, a partir dela, enredar uma revisão muito importante para vocês. Vamos ler então o que ele quer nesse enunciado. Cite o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza tipo B. Gente, já bota uma coisa na cabeça. Tipo B, tipo A, tipo D, tipo E. É tudo vírus influenza, é vírus de gripe, vírus influenza. E explicite seu mecanismo de replicação. Quando ele fala tipo de ácido nucleico, você tá ligado que dentro dessa pergunta o que eu quero saber é qual é o tipo de material genético desse vírus? É DNA? É RNA? Fita simples? Senso positivo? Negativo? Retrovírus? Existe um sistema de classificação para os vírus de acordo exatamente com isso. Tipo de ácido nucleico. Sistema de classificação de Baltimore. A gente tem 7 categorias de vírus. Das 7, as mais famosas, as mais cobradas no vestibular são os vírus de DNA fita dupla, como o caso dos adenovírus, vírus da herpes, vírus do HPV. Os vírus de RNA fita simples, senso positivo e senso negativo, que vai ser o temaço dessa questão. E os retrovírus, como HIV, HTLV1, que são vírus de RNA que retrotranscrevem para DNA. Esses são os 4, aqui os 4 apontando 3, os 4 que mais caem no vestibular. Essa questão especificamente está falando do vírus da gripe. O vírus da gripe, ele tem como ácido nucleico um RNA fita simples ou cadeia simples de senso negativo. É o vulgo vírus de RNA negativo. O que significa classificar o ácido nucleico como RNA negativo? Todo RNA negativo não possui sequências que possam ser diretamente traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Você lembra que vírus não tem metabolismo próprio. Então, todo o processo de expressão gênica, replicação, tudo que diz respeito ao metabolismo viral é dependente da célula hospedeira que esse vírus estará parasitando. Então, toda vez que eu digo que o RNA de um vírus é negativo, significa que esse RNA não está apto para ser diretamente traduzido pelos ribossomos da célula hospedeira.
Não à toa, por esse motivo, todos os vírus de RNA negativo, como é o caso do influenza, que é o vírus da gripe, como é o caso do vírus da ebola, como é o caso do vírus da cachumba, como é o caso do vírus do sarampo, hantavirose. Esses vírus carregam junto ao seu ácido nucleico, dentro do capsídeo, uma enzima viral chamada de replicase viral. Ela é uma RNA polimerase que replica RNA. Então, esse RNA negativo, assim que adentra a célula hospedeira, será replicado pela própria enzima que o vírus carrega, formando um RNA de sequência de bases nitrogenadas complementar à sua. O RNA que você está vendo aqui, ó, que é esse complementar ao senso negativo, que pode ser chamado de RNA positivo, esse sim vai possuir sequências que poderão ser traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira, gerando as proteínas estruturais, as enzimas dos novos vírus formados no processo reprodutivo. Então, isso é uma característica do mecanismo de replicação, do mecanismo de expressão gênica dos vírus como influenza, que são esses vírus classificados como RNA fita simples senso negativo ou polaridade negativa. Eles carregam sua própria replicase viral. A primeira etapa do processo é replicar o seu RNA em uma sequência complementar, que vai ser o RNA positivo, que aí sim funcionará como um RNA mensageiro e poderá ser traduzido pelos ribossomos, ok? Tudo isso que eu acabei de explicar era o estritamente necessário para você gabaritar essa questão. Dentro de tudo isso que eu expliquei, você já respondeu os 2 verbos de comando. O cite o tipo de ácido nucleico e o explicitar o mecanismo de replicação. Quer falar desde a molécula original do RNA negativo até a expressão gênica. Eu vou aproveitar essa questão para falar sobre a pandemia que veio depois da pandemia da gripe. Covid-19, que é causada por um tipo de coronavírus SARS-CoV-2. Resfriados, Covid-19, hepatite A, hepatite C, poliomielite, são exemplos de doenças causadas por vírus de RNA fita simples senso positivo. Então, eu tô aqui já imaginando uma questão caindo em dezembro desse ano, muito parecida com essa de 2012, só que ao invés de falar de influenza, falando de coronavírus. Falando do vírus da Covid-19, o que muda no influenza para o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA positivo. O que significa chamar um RNA de positivo? RNA positivo é aquele que já atua como um RNA mensageiro. Ou seja, assim que a infecção começa na célula hospedeira, esse RNA positivo já é traduzido diretamente pelos ribossomos da célula, gerando as proteínas e enzimas virais. Então, o vírus de RNA positivo, diferentemente do negativo, não carrega sua replicase viral. Ele já traduz pelos ribossomos da célula hospedeira diretão seu ácido nucleico original. E aí, em meio às enzimas e proteínas geradas nesse processo, ele obtém tudo o que ele precisa para dar continuidade aos seus processos replicativos. Então, muito cuidado em entender o que é a diferença de um vírus de RNA positivo para o que é um vírus de RNA negativo. Os principais exemplos dentro das 2 classificações dos vírus causadores de importantes doenças em humanos. Então, se falar da Covid-19, eu tô falando de um vírus RNA positivo. Se falar influenza, ebola, cachumba, sarampo, hantavirose, eu tô falando de um vírus RNA negativo. Muita atenção para isso. Vamos fazer agora o nosso padrão de resposta. Pro cite o tipo de ácido nucleico lá do influenza, basta escrever RNA fita simples senso negativo. A UERJ, lá em 2012, no gabarito oficial, botou somente
RNA hélice simples, RNA fita simples. Não caracterizou senso negativo. Só que hoje, gente, 11 anos depois, esse tema já tá muito mais batido em ensino médio e vestibular. Já caiu várias vezes. Então, se preocupe em colocar a resposta completinha do jeito que a titia tá botando aqui pra você, tá? Depois, o segundo verbo de comando é um explicite. Explicite é a mesma coisa que explique, argumente, descreva, é um verbo de comando argumentativo. O mecanismo de replicação. Então, é basicamente dar aquele passo a passo da explicação. Como você já sabe que o influenza é um vírus de RNA senso negativo, é dizer que o RNA viral é primeiramente replicado em seu RNA complementar, que atuará como RNA mensageiro e só assim será traduzido pelos ribossomos da célula hospedeira. Só isso. E se fosse o positivo, o RNA viral já é traduzido diretamente pelos ribossomos da célula hospedeira, gerando suas proteínas. Ou o RNA viral já atua diretamente como RNA mensageiro, sendo traduzido e por aí vai. Só isso, gente. É muito mais fácil do que você imaginou quando essa aula começou, tá? Eu sempre gosto de apontar algumas falhas conceituais que muitas vezes a própria banca comete. Quando você, se um dia você tiver curiosidade de entrar no site da UERJ e baixar o gabarito oficial dessa prova de biologia do vestibular 2012, você vai perceber que a UERJ escreveu assim: o RNA viral é primeiramente transcrito em seu RNA complementar. Tipo, o professor que escreveu esse gabarito, ele estava seriamente perturbado, hipoglicêmico, talvez até alcoolizado. Nunca você vai dizer que um RNA, ao gerar outro RNA, é um processo de transcrição. Transcrição é quando se gera um RNA a partir de um DNA. Se eu tenho um DNA, um gene, e eu, a partir daquilo, gero uma sequência complementar na forma de um RNA, é transcrição. Quando a partir de DNA eu copio para outro DNA, ou quando a partir de RNA eu copio para outro RNA, o nome desse processo é replicação. Eu estou formando uma réplica, uma outra molécula do mesmo ácido nucleico. Então, UERJ, desculpa, mas você cometeu um erro conceitual no seu gabarito oficial. Muito cuidado com isso, porque é daquele tipo de erro, igual a questão lá que eu fiz com vocês em alguns episódios atrás, do teorema de Hardy-Weinberg, que os caras vacilam no gabarito oficial e às vezes por falta da sandalinha rosa neon da humildade, que sempre nos muito bem acompanha, eles não vão lá e corrigem. Deixam o gabarito oficial errado, né? Mas na hora que a banca se reúne, os professores percebem que foi cometido um equívoco e na correção real e oficial esse equívoco não passa. Então toma muito cuidado com isso. Galera, espero muito que vocês tenham aprendido bastante sobre esse paranauê dos vírus de RNA, senso positivo, senso negativo. Pode vir Covid-19, ebola, poliomielite, o que for, porque a partir de agora você está prontinho para acertar qualquer questão que envolva essas diferenças quanto aos mecanismos de expressão gênica e replicação. Se ainda assim tiver ficado qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Beijo grande e até semana que vem. Fui!